O Caio Fábio também, em uma de suas... Alguém perguntou para ele lá o que, que ele achava de Jesus, o que ele achava da direita, e ele foi e falou que, olha, Jesus era mais comunista do que qualquer outra coisa. Aí ele vai dizer lá que Jesus se preocupava com os pobres e que bem-aventurados são os pobres, e ele começa a defender essa questão do pobre. Sim, ele tem razão. De fato, Jesus se preocupava com os pobres, mas ele também não fechava os céus para as pessoas ricas, não. Porque quando ele fala lá para o jovem rico, ele diz lá assim, ó, vende tudo que tem e dá para os pobres. Mas aí depois ele diz, ó, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele não está dizendo que o rico não vai entrar. Ele está dizendo que é mais fácil passar um camelo. Ele está falando da dificuldade que é, mas não está dizendo da impossibilidade. Então um pobre pode ficar rico? Pode. Só que a gente vai dizer, ó, cuidado, cara, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não faz nenhuma diferença entre uma pessoa ou outra. Então, no país capitalista que nós vivemos, nós vamos encontrar, sim, disparidades de pessoas com nível social diferente. Não vai ter o menor problema nisso. Porém, aqui nós, não invertendo o sentido, nós não vamos nos preocupar com os pobres. Eu quero trazer à tona aqui quem se preocupa com os pobres. Porque Jesus não se preocupa com pobre nem com rico. Ele simplesmente traz uma palavra de salvação para qualquer um dos dois. Porém, quem se preocupa com os pobres é esse que a gente tem que tomar cuidado. Não temos que tomar cuidado, não é com os pobres, é quem se preocupa com os pobres. Veja só essa passagem aqui que talvez muita gente não tenha prestado atenção. Olha só o que diz aqui, ó. Maria, ela era irmã de Lázaro, e quando Jesus esteve visitando Lázaro, para quem não conhece essa história, Jesus ele foi até Betânia, na casa de Lázaro, e Lázaro era o homem que ele reviveu. Lázaro estava morto e ele foi lá e reviveu Lázaro. Ele era muito amigos, inclusive quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele até chorou. Tem até um versículo lá que diz que é o menor das escrituras, que diz que Jesus chorou por conta da morte de Lázaro. Então quando ele foi lá visitar Lázaro, a irmã dele pegou um bálsamo lá com um custo na época de 300 denários e pegou esse perfume a esse valor, jogou nos pés de Jesus e lavou os pés e enxugou os pés de Jesus com esse bálsamo. Judas, que era o cara que cuidava das finanças do discipulado lá de Jesus, falou para ele o seguinte, para Jesus: por que se não vendeu este bálsamo por 300 denários e se não deu aos pobres? Olha só, Judas preocupado com os pobres. Preocupado com os pobres, que nem os comunistas, que nem o Lula, que nem o Caio Fábio, preocupado com os pobres. Então por isso que aqui no Invertendo Sentidos nós não vamos nos preocupar com os pobres, mas quem se preocupa com os pobres? Aí o que é que ele diz assim, ó? Disse isto não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa roubava o que se lançava nela. Verifique aí e confirme o que o Lula falou a respeito dos pobres em um dos comícios dele. Ele disse o seguinte, olha, se a gente der condições melhores para os pobres, tanto é que o pessoal da classe média já está deixando a gente de lado. Nós temos que permanecer-lhes pobres porque eles ficando pobres, nós continuamos no poder. Essa é a preocupação que o Caio Fábio tem em defender o Lula nesse aspecto. Olha que coisa ridícula. Por isso que aqui o Invertendo Sentidos, nós não estamos preocupados aqui com os pobres. Isso aqui já é uma coisa, tanto o pobre quanto o rico estão no mesmo, farinha do mesmo saco, cara. Nós estamos preocupados aqui, olhando, cara, invertendo o sentido para ver quem se preocupa com os pobres. São pessoas, Caio Fábio, como você e o Lula, que se preocupam com os pobres, mas para ser favorecido.